Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, bem-vindo ao nosso canal. Tem uma mensagem de Deus para poder compartilhar com todos vocês. Eu louvo a Deus pela sua vida que tem nos acompanhado aqui no canal do YouTube. Meus amados irmãos, no livro de Atos, no seu capítulo 12, a Bíblia nos faz menção que Herodes vai lançar mão à vida de Pedro, colocando ele dentro da prisão, porque o projeto maquiavélico de Herodes é estar paralisando a igreja do Senhor, parar a igreja primitiva, calar esta igreja, porque a igreja crescia em santidade, crescia no poder, crescia na graça, no conhecimento. E uma igreja que ela tem a graça de Deus, tem o poder de Deus, tem a santificação, ela causa prejuízo para Herodes, ela causa prejuízo para Satanás. E aqui nós observamos, eu queria deixar uma aplicação só nesse texto. Eu já trouxe outras mensagens concernentes a este texto. Pedro é a liderança e Herodes quer parar a liderança. Observa que enquanto a liderança está dentro da prisão, Pedro está dentro da prisão, Herodes está trabalhando para poder tirar a vida de Pedro no dia seguinte. Mas o que eu acho lindo, a expressão do texto, no capítulo 12 e no seu versículo 5, é que a igreja está também trabalhando na oração. Herodes está trabalhando de um lado, para poder paralisar a obra de Deus. Mas do outro lado, no verso 5, a igreja está orando. A igreja está clamando pela vida de Pedro. Ou seja, tem Herodes trabalhando de um lado para tentar paralisar a igreja, mas do outro lado tem uma igreja que está trabalhando na oração e não está de braço cruzado, não está sem reação, está reagindo ao ataque de Herodes. Todas as vezes que o diabo se levanta contra a igreja, contra nossas vidas, contra a sua vida, você precisa reagir. E essa passagem bíblica nos ensina que quando vier algo, algumas circunstâncias críticas, caóticas sobre as nossas vidas, a gente não pode se prostrar, a gente não pode se dar por vencido, mas a gente deve se levantar na oração. Porque de um lado Satanás trabalha para poder paralisar a obra, para poder paralisar a igreja, mas do outro lado, no verso 5, tem uma igreja que não baixou a guarda, tem uma igreja que está perseverando na oração, tem uma igreja que está clamando e que está rogando ao favor de Deus. E olha lá, a resposta de Deus enviando o anjo dentro da prisão para poder libertar Pedro. Eu quero liberar uma mensagem de Deus para a sua vida. Eu não sei qual é a dificuldade, qual é o problema que você está enfrentando, mas a palavra de Deus para o meu coração e para o teu coração é: continue perseverando, continue orando, porque a resposta de Deus vai chegar, a resposta da tua oração vai chegar. Labrastuiando rebre, astuiando quebre anai. Tem resposta de Deus para quem persevera. Tem resposta de Deus para quem confia. Tem resposta de Deus para quem permanece. Veja bem que a resposta chega dentro da prisão. E eu queria fazer mais uma aplicação aqui eminente neste texto. Qual é, pastor? O anjo desce. O anjo toca em Pedro. O anjo toca em Pedro. Pedro continua dormindo, porque muitas das vezes a circunstância vai nos querer fazer dormir, nos querer fazer paralisar. Mas a gente não pode deixar a carne nos vencer. A gente não pode deixar o cansaço nos vencer. A gente não pode deixar o sono espiritual nos vencer. A gente tem que se levantar e não aceitar de maneira alguma ficar paralisado. O anjo aparece dentro da prisão com resplendor de luz. Pedro não acorda. O anjo toca, Pedro não acorda. Mas o anjo fala: levanta-te depressa. Porque, pastor, muitos estão dormindo, se entregando
ao mero prazer da carne, se entregando às vontades da carne. A sua carne quer cama, a sua carne quer paralisia espiritual, a sua carne não quer se levantar, a sua carne não quer orar, a sua carne não quer jejuar, a sua carne não quer meditar na palavra, a sua carne não quer as coisas de Deus. Mas em nome do Senhor Jesus, se levanta, dá um salto e fala: Senhor, eu não vou deixar a minha carne me vencer, mas eu vou vencer ela ouvindo a voz de Deus. Se levanta, não deixa a sua carne te vencer. O anjo fala: levanta-te depressa. Pedro então se levanta e as algemas caem das suas mãos e dos seus pés. Escute, as algemas só caem das mãos de Pedro, as algemas só caem dos seus pés, as correntes. Quando ele se levanta, as algemas caem. Porque, pastor, Deus não vai quebrar as algemas para depois te levantar. Você se levanta, você se prontifica, e o que estava te impedindo, o que estava te amarrando, o que estava te prendendo, não te prende mais. Por quê, pastor? Porque você se levantou, e quando você se levanta, não tem mal nesta terra, não tem corrente nesta terra maligna, não tem prisão que vai te segurar mais. Muitos querem que a corrente caia, muitos querem que a prisão se abra as portas, muitos querem que algo aconteça para ele poder reagir. Reaja primeiro, que você vai ver as correntes cair. Paulo e Silas, dentro da prisão, eles reagiram em orar e em louvar, e Deus também teve uma reação no céu em mandar um terremoto e as portas se abrir em nome de Jesus Cristo. Se você não tomar uma atitude, se você não se levantar, você vai continuar dentro dessa prisão, você vai continuar aprisionado, vai continuar preso. Se você não se levantar, se levanta, reage, que você vai ver o céu se mover em teu favor. Você vai ver o céu reagir em teu favor, mas você precisa ter uma reação. Pedro se levanta e as correntes caem. Você se levanta e as correntes caem. Você se levanta na oração, você se levanta ouvindo a voz de Deus, você se levanta no jejum, se levanta na palavra, se levanta na presença de Deus, que o mal que está cercando a tua casa, a tua família, o teu lar, vai cair por terra. Eu sinto a presença de Deus, é Deus falando com alguém. Essa corrente está te aprisionando, essa prisão está te aprisionando, essa depressão, essa ansiedade, essa enfermidade. Você está prostrado mediante a este problema, mas até o dia em que você disser: eu vou me levantar e não vou dar mais moleza para minha carne e nem para as ações maquiavélicas de Satanás. Eu vou me levantar, eu vou me erguer e vou fazer o que Deus está pedindo para eu poder fazer. Faça, obedeça a voz de Deus. Escute mais uma aplicação para a sua vida. O anjo fala: levanta-te depressa. Deus tem pressa de levantar. Deus tem pressa que você se levante para ele poder quebrar as algemas. E outra coisa, ele vai dizer: calça o chinelo, pega a tua capa e me segue. Talvez Pedro está dentro da prisão, não vai entender o porquê que o anjo manda ele calçar o chinelo, porque às vezes é um pouco sem sentido, porque está dentro de uma prisão. Quem está dentro de uma prisão quer sair o mais rápido possível, vai ter tempo de pegar capa, vai ter tempo de calçar chinelo? Não, mas o anjo vai especificar dizendo: atente aos detalhes que Deus fala contigo. Tem coisa que Deus vai falar contigo hoje que você não vai entender, mas se você obedecer, vai servir lá na frente para você. Calça o chinelo, pega a capa e me segue. O anjo deu a ordem para Pedro. Pedro obedeceu. Ele pegou, calçou o chinelo, pegou a capa e seguiu o anjo. Não é o anjo seguir você, é você seguir a ordenança de Deus, que é o anjo enviado por Deus, que é representante de Deus, está dando uma ordem para Pedro: seguir a ele. Deus tem levantado pessoas para poder falar contigo, com a tua família, com pessoas que estão afastadas da presença de Deus. Levanta, me segue, levanta, calça o chinelo, pega a tua capa e me segue. O que é isso, pastor? Chinelo, Efésios capítulo 6, verso 17, vai dizer: calça o chinelo
chinelo do evangelho da paz. É o Senhor dizendo: eu não sei aonde você caiu, aonde você se perdeu, eu não sei qual é a prisão que você foi tão grande que você acabou se perdendo e se perdeu a palavra, perdeu o evangelho. O Senhor está dizendo: calça o chinelo do evangelho novamente, calça a palavra, se reverte com ela, calça o chinelo do evangelho, calça aonde você perdeu a palavra de Deus, aonde você perdeu o chinelo do evangelho, calça novamente o chinelo, calça o chinelo. Segundo, capa, pega a tua capa e vem, me segue. O que é isso, pastor? Capa fala de identificação, fala de identidade. Muitos enfrentou lutas, problemas, adversidade, prisões e perdeu o chinelo do evangelho e perdeu a capa, que é a sua identidade, a sua identificação, perdeu a sua identidade. Mas em nome de Jesus, você vai calçar o chinelo do evangelho e você vai recuperar a sua identidade cristã novamente. Vão olhar para você e vão enxergar Deus em sua vida, vão olhar para você e saber que você é cristão de verdade. Talvez você até foi para a igreja, uma porta larga, e alguém um dia viu você como um cristão, e hoje você está como esses crentes reformados, como esses crentes Nutella da geração do século 21, calça apertada, blusa apertada, está todo reformado, é um evangelho mundano, de porta larga, de qualquer jeito, de qualquer maneira, que não tem renúncia, que não tem cruz, que não tem santificação, que não tem vida com Deus. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, recupere a sua identidade por dentro e por fora, recupere a sua identidade por dentro e por fora, porque o seu corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Labraiando, rebre, assúbia, recupere a sua identidade, recupere o evangelho genuíno, recupere a palavra da salvação. Deus te transformou por dentro, mas também quer te transformar por fora. Ele quer arrancar de você essas roupas vulgares, essas roupas que provocam lascívia, sensualidade. Olha para a nossa geração, irmãos, olha para os nossos dias atuais. A igreja tem perdido a sua identidade. Tem perdido a sua identidade. Um cristão é conhecido de longe. Hoje não se conhece mais cristão de longe, porque muitos andam de bermudinha, andam sem camisa, e não vem me chamar de religioso, não. Religioso é quem aceita o evangelho de porta larga. Jesus não nos ensinou se igualar com o mundo. Jesus disse que a gente é sal da terra e luz do mundo. Não é mundo do mundo, não é terra da terra, é sal da terra e luz do mundo. O povo de Deus foi chamado para ser separado, diferenciado das trevas e do mundo. A mesma moda ditada do mundo não pode ser ditada dentro da igreja. A igreja é diferente, a igreja é separada, a igreja é lavada, a igreja é santificada, a igreja é exclusiva, propriedade particular de Deus. Labaiando rebre a súbia, decalabrai, se levanta. Aonde você perdeu o evangelho genuíno, aonde você perdeu a capa da identificação, aonde você perdeu a sua identidade, Laodiceia, Jesus está batendo na porta, quer entrar na tua casa, quer fazer morada, quer transformar e botar tudo no seu devido lugar, que saiu do lugar, Ele quer botar no lugar. Ele quer botar no seu devido lugar. O anjo vai tirar Pedro da prisão, mas não vai tirar ele sem a identidade e sem o evangelho genuíno. Tem pessoas que entrou na prisão da corrupção, perdeu o evangelho genuíno, perdeu a identidade cristã. Muitos entrou na prisão, a Coelorde jogou ele dentro, até saiu de lá, mas saiu sem o evangelho genuíno que pregava antes, saiu sem a capa da identificação, saiu sem a identidade cristã. Não é mais o mesmo, não é mais a mesma, mas o Senhor vem por meio desta palavra para poder dizer para alguém: recupere o evangelho genuíno, calça o evangelho. Quem está calçado com o evangelho da paz, aonde pisa o pé, o evangelho também tem que estar com ele, a verdade tem que estar com ele, aonde pisar os pés dele, a palavra de Deus está com ele. Tem que saber que ele, que ela é servo e serva de Deus de verdade. Lá, esteribiando rebre a súbia,
de calabai, de canto, cobanava súbia, se levanta, segue a ordenança do anjo que Deus enviou, que representa Deus. Pedro segue, a primeira porta abre, a segunda abre, a terceira abre. Por que a primeira porta abriu? Tem evangelho e tem identidade. A segunda abre e a terceira abre. Pedro está no pátio, e quando Pedro chega no pátio, o anjo some, e ele se depara que tudo que está acontecendo é algo surreal na vida dele. O evangelho é poder de Deus, o evangelho é experiência, o evangelho é viver testemunhando os mistérios e as maravilhas de Deus. A igreja perdeu o poder, perdeu a experiência, perdeu uma vida com Deus. Não vou generalizar, porque tem muito homem de Deus, tem muita mulher de Deus, tem muita denominação compromissada com a palavra, com a santificação, com o evangelho de salvação. Tem muita igreja, denominações compromissadas com o reino de Deus. Está sofrendo, está passando por luta, está, porque quem está querendo caminhar na verdade está sofrendo, mas vai ser justificado por Deus. Labai de canto, rebre a suba. Escute isso aqui. O que Pedro obedeceu dentro da prisão, ele está num pátio, ele tem uma caminhada até a casa de Maria, aonde os irmãos estavam reunidos orando pela vida de Pedro. Escute isso aqui em nome de Jesus Cristo. O chinelo, ele tem um percurso até a casa de Maria, por isso que o anjo mandou ele calçar o chinelo. Hoje tem muita gente que não calça o chinelo, sai por aí descalço, aí se perde no meio do caminho, machuca os pés, aonde você se encontra com muitas pessoas feridas, machucada, casquinha de ovo, não pode falar nada, que está magoado, está triste com a igreja, decepcionado com A e com B, porque pastor, não está calçado. É uma verdade, eu estou falando que Deus colocou em meu coração para poder falar aqui nesse vídeo, porque pastor, tem muita gente que não está calçado com o evangelho genuíno, não aguenta ouvir nada, que já é motivo de se revoltar, de não querer mais querer saber de Deus, nem da igreja, de querer fazer alguma coisa em prol do reino de Deus. Para com isso, calça o chinelo, porque quem está calçado com o chinelo não vai furar os pés com os espinhos, não vai ferir os pés com as pedras. Está calçado, tem um percurso e sabe aonde é a sua chegada, a casa de Maria, o lugar da promessa, o lugar onde os irmãos estão orando, ou seja, tipificando, espiritualizando. Calça o chinelo, porque você tem que caminhar até o céu, tem que caminhar até a chegada em Jerusalém. Você não pode parar, você tem um percurso aqui nessa terra e você não pode parar. Continua caminhando, mas tem que estar calçado, porque se não tiver calçado, não vai suportar os espinhos que vai furar o teu pé. Por isso que tem muita gente ferido, machucado, é porque não está calçado com o evangelho genuíno. Observe outra coisa aqui. Quando ele chega lá, estou resumindo, chega lá, as irmãs olham e falam, é Pedro. Porque ele bate na porta, ele fala, uma certa jovem Rode, e vai dizer, é Pedro, reconheceu a voz. Porque quem está em oração e quem está buscando a presença de Deus, ouve a voz do seu pastor, ouve a voz de Deus e reconhece a voz de Deus, sabe que é Deus que está falando. Rode tem a convicção que é Pedro e a fala com veracidade. Ei, Pedro está do lado de fora. A princípio a igreja não acredita, fala assim, mas Pedro está lá, está à porta. Tá, Pedro está lá, está à porta. A igreja não acredita a princípio, mas a jovem que está anunciando que Pedro está à porta tem convicção. Todos aqueles que ouvem a voz de Deus têm convicção do que está anunciando, do que está falando. E a mensagem de Deus não é para poder favorecer o nosso ego, mas para poder nos aproximar de Deus. Nos aproximar de Deus. Se Pedro, que representa Cristo, ou representa Deus, que é um representante também de Deus na terra, e ela está avisando, Pedro está à porta, é para a igreja o encontro dele e ver e ter a intimidade, o contato com ele. Evangelho sempre é para poder nos aproximar de Deus e ter um relacionamento com Deus. Quando a igreja olha, é Pedro. Por quê? Porque ele tinha a capa, a qual todos naquela época eram identificados pela sua capa, sua identidade. Bartimeu na beira do caminho tinha uma capa. Todos, a maioria,
Elias, Eliseu, enfim. Quando olhou para Pedro, olhou para ele, viu a veste, viu a capa, é Pedro. Ou seja, o cristão, ele tem que ser reconhecido. Tem que ser reconhecido. E hoje, muitos é desreconhecido, até a própria igreja não reconhece ele porque não tem a identidade, perdeu a identidade. Pedro, quando a igreja olha e fala assim, é Pedro, porque está com a capa da identificação, está com a capa da sua identidade, que o anjo falou, calça o chinelo e pega a capa, para a igreja reconhecer. O céu só vai reconhecer quem está calçado e quem está com a sua identidade limpa, santificada. Hoje muitos não prezam mais isso, não dá mais valor nisso, mas ainda tem um povo esparramados, remanescentes sobre a face desta terra, que não abre mão da sua identidade cristã, que não abre mão do evangelho genuíno. Aonde ele vai, ele está calçado com o chinelo do evangelho da paz. Aonde ele vai, ele está com a capa da identificação, que é a sua identidade. Não tem vergonha do evangelho, não tem vergonha da capa da identificação, não tem vergonha de andar com vestes decentes, com vestes, porque tem crente que tem roupa para o aniversário, tem roupa para poder visitar o parente, roupa para poder ir para a igreja. Não, a mesma capa que eu vou para o culto é a mesma capa que eu visito o meu parente, a mesma capa que eu vou para o culto é a mesma capa que eu vou no aniversário, a mesma capa é a mesma, a minha identidade é a mesma dentro do templo e também fora do templo. Tem pessoas que você vê dentro da igreja todo comportado, quando vê num condinho de ano, dentro de uma loja ou em um shopping, tá lá que nem um mundano, vestido de qualquer jeito, todo maquiado, parecendo patati patatá, nem reconhece que é a pessoa, nem sabe quem é, porque deixou a capa no culto, deixou a capa dentro do templo. Quando vai para a igreja, veste a capa, quando sai da igreja, põe a capa do mundo, põe a identidade do mundo. E a gente não pode ter dupla personalidade, tem que ser uma. Se a identidade que nós carregamos dentro da igreja é a mesma que carregamos também lá fora, a gente não pode ter uma identidade dentro da igreja e uma identidade fora da igreja. Por quê, pastor? Porque senão no dia da luta você vai morrer e não vai dar conta de permanecer na presença de Deus. Por isso que o anjo falou, calça o chinelo, coloca a capa e me segue. Pega a tua identidade, rapaz, calça o chinelo do evangelho, vem comigo, você vai precisar. Seja cristão fora e cristão dentro das quatro paredes também fora. Use a capa da sua identidade dentro, mas também fora. Não tire a sua identificação, sua identidade cristã quando vai para a casa de alguém, visitar alguém, quando vai para o shopping, quando vai para a rua. Não tira, permanece do mesmo jeito. Que Deus te abençoe e guarde essa palavra no seu coração, em nome de Jesus.